Tanto que estes 7 espíritos, eles se encerram justamente após a vinda do Messias, após ele vir. Tá? Esses 7 espíritos se encerram. Entre eles, nós temos a figura de João Batista. Vou mencionar brevemente esses 7 espíritos. O primeiro é Adão. E isso está ligado a algo que se chama o traje de Adão. A live não é sobre o traje de Adão. Um dia eu vou falar somente sobre o traje de Adão. E aí vou falar sobre os filhos do maligno, onde eles usaram certos tipos de conhecimentos, onde estes atravessaram linhas do tempo e retornaram e fizeram muitas coisas. E, inclusive, como eu disse, os filhos do maligno, eles tinham um conhecimento da forma de conseguirem se colocar através do nascimento. Aí sim a gente pode chamar de reencarnação. Nascimentos profanos, através de rituais profanos, ligados a questões sexuais, a monumentos antigos, a portais, e principalmente o portal principal, que é o ventre da mulher. Nisso já ocorreu desde o Éden, desde o Gênesis 3, teve seu grande apogeu no Gênesis 6 do mundo antediluviano, e continuou tendo ocorrência, principalmente porque Deus ele não elimina essa semente maligna, porque nós viemos parar na dimensão deles. Né? Quando você lê Apocalipse 12, a terça parte das estrelas que acabam vindo para um lugar chamado Terra, que é onde nascemos. E estes também, Satanás e seus anjos, também vieram para a chamada Terra. Por isso que nós dividimos o espaço e tempo com eles. A diferença é que eles têm uma frequência, eles estão em uma frequência paralela a nós, estão numa espécie de dimensão paralela, então eles não têm um acesso total. A melhor maneira que eles podem fazer é através de nascer literalmente aqui. Então eles sempre procuraram ter uma semente paralela. Só que como eles têm direito a esta dimensão e eles foram atirados aqui, Deus não retirou isso, e também porque Deus ele quer mostrar a justiça dele, permitindo que Satanás coexista conosco até o fim dos tempos. Em dado momento ele o aprisionou, mas existem entidades que ainda atuam, mas tem esse limite. Então estes tinham um tipo de possibilidade de reencarnar, eles reencarnavam. Eles não têm salvação, são seres condenados, que a Escritura chama estes de vasos da ira. Isso é muito importante vocês entenderem. Agora, os filhos de Deus jamais fazem isso. Mas Deus, ele tem o exército dele, os heróis da fé. Também seres ligados a toda essa questão da batalha dos anjos, e que cometeram níveis de falha, mas eles tinham uma hierarquia muito grande, então Deus foi colocando cada um aqui neste mundo. Por isso que eu coloquei, Adão é um deste primeiro, tá? Só que ele cometeu uma falha, né? Desde o início. Então, quando compreendemos tudo isso, sabemos que Deus ele separou 7 destes para conduzir a linhagem, tá, humana, a que a linhagem do Messias nunca fosse corrompida. E corrompida num nível extremo, tá? Porque muitas coisas ocorreram. A linhagem do maligno até adentrou muitas vezes nesse tipo de linhagem, mas nunca conseguiu corromper de maneira total, e Deus ele sempre guardou até que o Messias chegasse. E, inclusive, quando você faz os estudos, né, mais profundos disso, quando o Messias vem e toma as chaves da vida e da morte de Satanás, toda a questão de reencarnação antiga, dessa linhagem maligna, ela teve um total enfraquecimento. Eles ainda possuem uma linhagem guardada nesta terra, até o fim dos tempos, do qual o anticristo nascerá. Mas isso é um assunto ainda para muitos outros estudos e outras lives. Agora, retornando, sobre os 7 Espíritos de Deus, e aí depois vamos entrar no aspecto de João e a figura de Elias. Bom, então Adão ele é esse primeiro espírito, e ele tem algo que é chamado, dentro da cultura hebraica, de traje de Adão. Como ele peca, ele perde isso. É uma questão que dá um poder sobre controle de animais, um poder sobre governo, poder de reino, tá? Onde a sua estrutura, em todos os sentidos, de força e de controle, né, sobre até a mente, sobre viajar sobre o tempo, tá? Isso é muito interessante. Adão, ele possuía isso. Mas ele era um guardião, né? Inclusive, era muito importante destacar isso, ele era um dos grandes guardiães, né? Por isso que o termo lá dele guardar o Éden e cultivá-lo, na verdade é porque ele estava ligado a essa região da Terra, e ele era um grande guardião, só que ele falhou em sua missão, né? Aliás, todos nós, homens, figuras masculinas, estamos encriptados na figura de Adão, simbolicamente, de maneira literal, no mundo espiritual. Estamos de maneira literal, algo que ocorreu,
que nós não guardamos aquelas que são as mulheres, tá? No mundo espiritual. E as mulheres também falharam da mesma maneira, ali como Eva, no mundo espiritual. Nós não pegamos o pecado de Adão por tabela, mas, inclusive, algumas pessoas colocam Romanos 8 para mim e falam, Samuel ali não fala que a gente herdou o pecado de Adão? Herdou o pecado de natureza. Nós estamos hoje numa natureza mortal. Assim como lá, na mesma passagem de Romanos, diz que nós herdaremos o corpo da ressurreição, o corpo de glória de Cristo. Ou seja, a moral de Cristo, a perfeição de Cristo, nós não herdamos. Da mesma maneira, a parte moral de Adão, nós não herdamos. Nós herdamos a natureza. Então, da mesma maneira que pela morte por um só veio essa morte, essa natureza de morte, por um só veio a questão da natureza de vida, a ressurreição. Tá? Então, ali a questão única e moral de Adão e de Jesus são únicas deles. Nós não compartilhamos essa moral. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. Então, a igreja te ensinou que você está aqui por tabela. Na verdade, você está aqui porque você foi destituído da glória de Deus. E, simbolicamente, você já está ali na figura de Adão. Tá? Todos nós já estamos ali. Mas Adão é esse primeiro espírito enviado à Terra. Tá? O segundo, ele é Enoque. Enoque, aquele que tem os escritos enoquianos, uma literatura que ela acabou sendo praticamente escondida, principalmente na época da igreja primitiva, onde os judeus, eles sabiam que Enoque ele teve muitas revelações, e a literatura enoquiana é espetacular, é muito reveladora. Aliás, o Novo Testamento, ele possui mais de 60 versos do livro de Enoque, e as pessoas mal sabem, né? As pessoas nem imaginam. E conceitos e coisas que estão somente no livro de Enoque, você não vai encontrar em nenhum lugar, ou nenhum outro lugar do Velho Testamento, e etc. Apenas ali no livro de Enoque. Então, Enoque ele é um desses 7 espíritos enviados, tá, à Terra, e ele tem também uma função de ser uma das 2 testemunhas, e ainda eu vou explicar isso, talvez não hoje, mas em uma outra live, tá? O terceiro espírito de Deus enviado a toda a Terra, ele é Noé. Tá? Inclusive, na própria literatura enoquiana, quando Noé ele vem para cá, você percebe que ele tinha um corpo diferente, um corpo de muito brilho, e Noé ele era perfeito. Ele foi enviado aqui para conservar essa linhagem santa. Não a linhagem de Caim maldita, mas a linhagem santa da parte de Adão, ou seja, Sete, como filho legítimo de Adão. Então, nós vemos que Enoque e Noé são as outras 2 figuras já do mundo antediluviano, tá? E Noé é aquele que faz essa passagem, tá? E é interessante que o traje de Adão, quando você estuda a questão da cultura hebraica, você vai perceber que ele foi passado, tá, para a geração de Adão, no caso, como Abel foi morto, então foi passado para Sete. Tá? Caim não é filho de Adão, mas isso é para um outro momento. Então, esse traje ele foi passado, chega até Enoque e chega até Noé. E Noé, ele passa pela arca, e esse traje está ligado também em toda a questão de tempo. Tá? Depois a gente continua estudando a Escritura, e qual é o outro Espírito de Deus enviado à Terra? Tá. Então temos a figura de Abraão. Abraão é um destes que foi enviado à Terra, tá? Também como um dos 7 Espíritos de Deus. Depois eu vou explicar como e como provar isso, como mostrar isso. O quinto, ele é Moisés. Interessante, né? Moisés também é uma figura muito importante, tá? No mundo hebraico. E ele é um destes também que foi enviado em específico para conservar e libertar, né? A gente vê que ao início, Deus ele mandou vários destes. Ó, já temos 5 aqui, né? Mencionados. Em continuidade, tá? Para preparar o caminho do Messias, isso é bem interessante, nós temos a figura de Elias. Mas como eu disse, João Batista e Elias são o mesmo. Então eles dividem o mesmo período de tempo, inclusive. Então vamos contar João Batista e Elias como o mesmo, porque eles são o mesmo. E eu vou explicar como. Tá? Então nós temos o 6º Espírito de Deus enviado à Terra. Olha que interessante. Uma atuação dele quando ele nasce e uma atuação dele no Velho Testamento, de uma maneira atemporal. Tá? E o 7º, ele é João o evangelista, o escritor de Apocalipse. Algo que quando Deus, eu orando muito, e Deus ele me mostrou e revelou, e falou assim, todos os 7 Espíritos de Deus que eu guardei como vigilantes na Terra, eles estão ligados à viagem no tempo, ou portais e acessos, portais dimensionais ou acessos dimensionais a muitas coisas. Adão, ele já inclusive nasceu numa outra dimensão, na nova Terra, onde, se vocês repararem,
ele foi expulso e nós viemos para esta terra. Olha que interessante. Então, Adão ele já é um viajante do tempo, ele já está ligado a um outro nível, tá? Só que ele acabou falhando. Enoque, não preciso nem falar, né? Enoque ele é alguém que acessou dimensões completamente, tá? Deus ele o levou a questões dimensionais e em dado momento nós nem ouvimos falar sobre a morte dele, mas ele é simplesmente levado e elevado, tá, aos céus, e ele é uma dessas duas testemunhas. Noé, quando eu já comentei com vocês sobre a viagem no tempo, tá? Noé, ele é um dos responsáveis para transladar a parte da criação ali, né? Onde eles precisam atravessar. Quando há o dilúvio, o firmamento e o espaço-tempo se rompem. Ele já é um grande viajante do tempo, tanto que ele possui esse traje de Adão. Inclusive, nos livros dos Hebreus, nós percebemos, fora daquilo que a gente chama de cânon, mas percebemos que ele também fez uso do traje de Adão para ter controle sobre os animais, porque Adão ele tinha esse domínio através desse tipo de traje, tá? Um tipo de autoridade que esse traje ele dá, onde é um governo e ele te dá autoridade sobre os animais. Por isso que Noé ele tinha esse domínio. Isso é muito interessante, tá? Então, ele também é um desses que está ligado à questão de tempo, né? Aí temos a figura de Abraão, do qual, quando a gente percebe também por a leitura de outros livros, Abraão ele tinha até um momento específico, profético, onde ele nasceria. E Nimrod, ele se opõe ao nascimento dele. Tá? Ele tenta, da mesma maneira que o faraó fez, ele tentou matar a Abraão. A figura de Abraão ela é muito específica, que ele foi o que mais presenciou todos esses outros viajantes ao longo do tempo. Ele presenciou a Cristo vindo, os caras chamam nos estudos de pré-encarnado. Não é pré-encarnado. É viajando atemporalmente, como eu coloquei na outra live, na última live, né? Não na live das pedras, mas a outra, onde Jesus ele é o viajante atemporal, o maior de todos, né? E ele presenciou a Cristo, e inclusive eu já vou colocar aqui para vocês, aqueles 3 homens que são vistos por Abraão são Jesus, tá? E os outros 2 são as 2 testemunhas, Enoque e Elias. Tá? Aí você fala, uau, certeza? Sim. Tá? Tanto que um deles, ele é chamado pelo tetragrama, porque quando a escritura ela chama alguém lá pelo tetragrama de maneira completamente direta mesmo, ela está se referindo a Cristo. Tá? Por isso que muitas vezes ele se refere como eu sou, né? E ele é esse viajante atemporal. Então, Abraão, ele tinha um acesso muito grande, né? Ele já teve acesso a Cristo como Melquisedeque, né? O rei de justiça, vindo atemporalmente. Depois ele, mais uma vez, visitou Abraão para que ele... e veio com Enoque e Elias. Tá? Por que Enoque e Elias? Existe uma passagem na Escritura que fala sobre a questão de 2 testemunhas. Jesus, ele sempre enviava em pares as pessoas e tal. E para certos tipos de questões do nosso mundo, Deus ele destinou a 2 seres desses 7 espíritos uma espécie de supervisão de toda a história humana até o fim dos tempos. Tá? Isso é uma questão completamente hebraica e uma revelação muito profunda. 2 destes, eles sempre estão acompanhando a vida, toda a questão dos outros patriarcas, de toda a linhagem hebraica, né? Onde o Messias viria, e cuidando para que nenhum dos filhos do maligno, da semente da serpente, pudesse mudar essas linhas do tempo. Isso é muito interessante. Tá? Então, Enoque e Elias são justamente esses 2 seres que fazem esse tipo de proteção em específico. Por isso que você percebe a menção direta deles, e não é mencionado a morte deles. Você vai ouvir a morte de Elias como João Batista, mas vocês vão entender toda essa questão. Mas você não vê, você vê que eles adentram, eles são levados, por quê? Porque eles estão ligados com esses viajantes que Enoque era conhecido na cultura hebraica como o escrivão dos céus. Tá? E Elias, como você percebe que ele é justamente aquele que desses 7 espíritos, ele é o que possui maior força. Força literalmente a tomar o reino na violência. Tá? Elias é o cara da espada, tá? É o cara, né? E Enoque, ele é o cara como que eu posso dizer? Sabe aquele mestre que é todo tranquilo, assim, e alguém faz 1000 movimentos lá e ele com um dedo te... Então, Enoque ele já é outro estilo. Na própria cultura hebraica, eles entendiam eles como irmãos gêmeos espirituais. Né? Isso é interessante. Enoque, em seu estado espiritual elevado, é chamado pelos hebreus de Metatron e Elias Sandalfon. Não à toa eles
tem até o livro apócrifo chamado Apocalipse de Elias, onde também confirma Enoque e Elias como essas duas testemunhas. Então eles também estão ligados aos Magoi, onde são eles que estão supervisionando que Cristo nasceu e que eles precisavam estar sempre ali atentos a que nada ocorresse para a questão do nascimento de Cristo, tudo ocorresse da maneira melhor, tá? Da melhor maneira. E você vê, assim, intervenções dele, né? Enoque no mundo antediluviano, cuidou daquele período terrível, né? E como a Escritura diz que o fim dos tempos será como nos dias de Noé, da mesma maneira, Enoque virá, porque as coisas estão parecidas aos dias de Noé, então ele é uma dessas duas testemunhas, tá? Ele, inclusive, experimentará a morte, porque na própria Escritura, em Apocalipse, diz que essas duas testemunhas são mortas, né? Então, mas Deus, ele ressuscita estes mais de uma vez. E a outra figura é Elias. Mas dando continuidade, tá, a toda essa questão. Abraão, então, ele está ligado a essa questão de tempo. E, inclusive, depois um dia eu vou comentar só sobre Abraão, a figura de Abraão, quando ele enfrenta Nimrod. Existem muitos escritos interessantes sobre Abraão. E ele chegou a enfrentar, na própria Bíblia menciona isso, mas as pessoas não percebem. Ele enfrentou os 5 reis Néfilins. Tá? Ele tinha um poder também, todos esses caras eles têm um poder muito grande, tá? Eles tinham um tipo de autoridade muito grande, cada um de uma maneira específica. Moisés está ligado a toda essa questão de tempo, tanto que ele é um dos que está presente na transfiguração, porque ele viaja ao tempo, ele recebe os mandamentos ali de Jesus, tá? E Abraão, ele morre, tá? Ele não faz esse tipo de questão de viagem no tempo, tá? Moisés, ele também tem a sua morte declarada, tá bom? Mas ele chegou até a fazer uma viagem atemporal, provado ali na questão da transfiguração, né, onde ele acaba visualizando Jesus quando ele está ali no Monte das Oliveiras. Isso é muito interessante. E Moisés, ele é um destes, mas ele foi escolhido já não para fazer esses tipos de viagens recorrentes. O DNA dele, né, você vê que era muito importante, tanto que Satanás ele tentou ficar com o corpo de Moisés, para si, por isso que tem uma batalha ali, né, entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, por uma questão de DNA, de questão genética, tá? Então, às vezes as pessoas até perguntam de onde foi tirado isso. É também de um livro apócrifo, que acabou não entrando na Bíblia, mas é chamado de Assunção de Moisés. E o outro personagem a gente vê Elias, né? Então, João Batista, quando ele vem aqui e inicia seu ministério, ele também tem acesso a esse famoso traje de Adão, tá? Onde a Escritura menciona parte desse traje chamado de capa. Por isso que aquela capa, ela possuía algo, tem a ver com questão estática, com poder realmente eletromagnético, e ela também faz parte disso. Esse traje ele foi sendo passado, tá, pela geração, ele chegou a ser roubado por Cã, chegou a ficar em posse de Esaú, chegou a ficar em posse de Nimrod também, mas ele sempre foi recuperado pelo exército do Eterno, né? Que desses 7 espíritos e tal, e da linhagem semita, né? Ele sempre foi recuperado e ele sempre ficava em posse. Provavelmente ele está ligado, inclusive, ao próprio traje do sumo sacerdote, tá? Onde, quando ele entrava ali no Santo dos Santos, esses sacerdotes já estavam fazendo uma espécie de viagem dentro de um espaço-tempo, porque todo aquele ambiente ele era preparado para que uma espécie de máquina do tempo ficasse aberta e eles tivessem contato com a voz de Deus e com a presença de Deus no Santo dos Santos. Tá? Ali você está tendo contato com o Eterno não vem à Terra, mas eles iam até ele. Isso é maravilhoso, isso é incrível, tá? Então você já começa a entender o nível das coisas que a Bíblia ela já apresenta, só que as pessoas nunca compreenderam isso. E Elias, ele também, quando ele já vem aqui, João Batista, mas quando ele já está no passado, mas em dado momento ele se comunica com Cristo ali no Monte da Transfiguração. Isso é muito interessante e muito, muito profundo, tá? E depois eu já vou entrar sobre essa questão já de focar em João e Elias. João, evangelista, ele é um dos ligado a essa questão de viagem no tempo. Olha, se tem alguém que viajou e vislumbrou, principalmente os nossos tempos, porque as pessoas pensam que João ele apenas teve uma janelinha aberta, assim, ele ficou assistindo. Na verdade, ele foi levado até esses lugares. Tá? Isso é muito profundo, muito interessante. Então, ele é um dos grandes viajantes do tempo ligados a essa questão de acessos ao mundo temporal. E depois eu vou provar para vocês, através das 7 igrejas, quem é quem. Tá? Isso foi algo muito profundo que eu nunca imaginei que o Eterno ele daria, e é irrefutável. Só depende das pessoas que o grau
de conhecimento. Essa live ela não é para todos. Ela deveria ser para todos, para todo mundo no mundo inteiro ouvir e compreender como são lindos os mistérios de Deus. Mas ela não é para o alcance de todos. Tem pessoas que elas mal entendem a questão do atemporal, né? Quando a Escritura fala que Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo, os nomes escritos antes da fundação do mundo e tal, elas não compreendem nada, né? O máximo que foi colocado para elas é um vislumbre daquilo que o sistema religioso ele chama de presciência. Tipo, Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro, mas eles não compreendem que certas pessoas que Deus separou, elas tiveram acessos dimensionais, né, multidimensionais sobre tudo isso.